sei viver sem tua presença na vida. Tu és a essência em toda a vida.
ti vou confiar. Em ti vou confiar. Não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu vou crer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, irmãos. Shalom. Não. Shalom. Aleluia. Que gostoso, né? Que bênção que é. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Estamos em poucos aqui hoje, né? Acho que muita gente aproveitou para ir para a praia. Mas esse pouco, a palavra diz que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele está. E eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o fogo dele neste lugar. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou ministrar a palavra de generosidade. Generosidade tem a ver com esse último louvor. Generosidade tem a ver com a palavra de Deus, né? Generosidade tem a ver, acho que, com todos os louvores. Esse último louvor, ele expressa bastante a questão da confiança. Em ti vou confiar, não vou me abalar, né? E eu já sabia o que eu ia falar. Quando o pastor, já a semana passada que eu ministrei, o pastor, no final do culto, falou: Lê, você ministra novamente a semana que vem? Eu falei: ministro. Eu já sabia que eu ia ministrar. Porém, eu não sabia a palavra que eu ia encaixar. E eu li quase a Bíblia toda esses dias, tentando achar. Eu falei: Deus, eu não consigo. Eu não estou achando uma palavra que eu encaixe o que o Senhor tem para me dizer. Aí Ele me deu. Eu queria que você abrisse aí em Marcos 9, se possível, senão vai ser projetado aqui atrás. Marcos 9, versículo 15. Marcos 9 é uma passagem que uau! Ali no começo, no versículo 1, Jesus está ali. Acho que eu fico às vezes viajando na palavra, e eu fico vendo Jesus ali no comecinho do capítulo 9, Jesus conversando com o pai. Aí o pai dele: filho, faz o seguinte, sobe lá no monte lá que eu preciso ter um particular com você, e faz o seguinte, leva 3 pessoas com você também, que eu quero que eles vejam o que vai acontecer lá em cima lá. Aí Jesus: tá bom, pai, eu vou lá. E aí ele fala: Pedro, João, Tiago, eu vou ali em cima, vem comigo aqui. Beleza. É lá, Jesus? É lá, vamos lá. Aí eles sobem no monte. Aí daqui a pouco eles começam, lá em cima do monte, eles começam a ver Jesus transfigurar, ele se fazer a glória que ele é. As roupas deles começam a branquejar com um branco que não há um branco igual aqui. E Jesus começa a se glorificar. De repente aparece Moisés e Elias na frente deles, e eles começam a ver a glória de Deus. Pedro, como sempre, ele começa a ter os pensamentos loucos dele, e fala: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma tenda para cada um aqui, uma para você, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui, que isso é bom demais. E bom demais é estar aqui. Bom demais é estar cultuando a Deus. Bom demais é sentir o fogo que nós sentimos quando nós louvamos Ele, quando nós cultuamos Ele, quando nós nos entregamos a Ele. Mas essa não é a minha ministração, eu não posso demorar. Lendo ali no versículo 15: E logo toda a multidão, ao ver Jesus,
tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles, com os discípulos dele, né? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxeram-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Eu nem sei ler essa palavra, porque tem um ponto de exclamação. A hora que eu estava lendo, eu comecei a ler com uma interrogação, mas não é uma exclamação. Se podes. Eu não sei nem interpretar isso, mas Jesus está falando: pode, posso, claro que sim. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não sei o que acontece comigo, me ajuda porque eu tenho pouca fé. E muitas vezes nós somos assim, ou talvez o tempo todo. Deus, Ele fala conosco, Ele envia mensageiros, Ele nos dá sonhos, Ele coloca palavras no nosso coração, Ele coloca certezas no nosso coração. A gente sente aquele fogo gostoso, a gente sente o pulsar, mas daqui a alguns minutos, ou no dia seguinte, ou algumas horas, você fala: será que é? Será que realmente é isso? É meio que impossível, é meio que fantasioso. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho estrutura para isso, eu não sei se eu tenho dinheiro para isso, eu não tenho condição econômica, eu não tenho condição psicológica para fazer isso. Será que é de Deus? Será que Deus realmente colocou isso no meu coração? Ou será que é a minha mente que está fantasiando essas coisas? Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas maravilhosas para nós. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo, do que a gente pensa ou do que a gente quer. Ele faz mais. Você quer algo, Ele faz mais. Ele te dá mais. Ele é generoso, Ele é poderoso, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de todas as coisas. Nós nos retemos na fé. Esse homem falou para ele: eu creio do fundo do meu coração, eu creio do fundo da minha alma, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós temos que aprender a ter fé. Ah, Leandro, você é o cara da fé? Não, infelizmente não, mas eu estou querendo aprender. E se tem uma coisa que nós temos que fazer para poder aprender, é pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. E essa ministração, quando eu comentei com o pastor a semana passada, no domingo, eu falei: essa próxima semana eu vou ter um testemunho para dar. Porque nós edificamos a nossa fé com testemunhos. Que bom que você consiga as coisas e venha aqui testemunhar. Conversa com o pastor: pastor, eu tenho um testemunho para dar.
porque isso me edifica e edifica os meus irmãos. Então eu tenho um testemunho para te dar. Eu moro na mesma casa há 43 anos. Eu tenho 43 anos de idade, eu moro lá há 43 anos de idade, há 43 anos. Meu pai comprou essa casa quando minha mãe estava para me ter. E passou-se alguns anos, eu comprei essa casa do meu pai. Negócio de pai para filho, né? Mas fiz negócio com meu pai. E a última vez que essa casa foi reformada foi em 1988. E eu precisava fazer muita coisa nessa casa. E vão se passando os dias, vão passando-se os anos. E a gente tem outras prioridades. E a casa vai envelhecendo, a casa vai ficando velha, né? E as coisas vão sendo necessárias fazer. E agora, um tempo atrás, começou a chover dentro de casa. Precisava mexer no telhado, precisava fazer algumas outras coisas. Gente, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho condição. 2019 para mim foi terrível. Eu sou um pequeno empresário, para quem não me conhece. Trabalho no ramo de transporte, turismo. Entrou essa pandemia, você já sabe como é que tá, né? 2019 já não foi bom. 2020, que eu estava com alguma esperança, falei, Jesus. Falei, Deus. E eu tentando fazer as coisas com a minha sabedoria, com o meu empenho, né? E não dava, não sobrava. Quantas vezes eu sou dizimista e sou ofertante nessa igreja, e quantas vezes eu olhava o dízimo que eu iria dar, eu falei, meu Deus, com esse dinheiro aqui eu podia. Falei, não, está aqui, isso daqui é de Deus, não que Deus precise do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Deus não pede o seu dinheiro. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus não pede o seu dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro. Isso é por fé. Isso é para que você exercite a sua fé. É um modo de exercitar a fé. Muitas pessoas caminham na rua, fazem esportes, fazem musculação, natação, fazem para exercitar o músculo, os músculos. Você tem meios de exercitar a sua fé. E um dos melhores meios de exercitar a fé, meu irmão, é mexer com o seu rico dinheirinho. É mexer com o meu rico dinheirinho. E olha só, e eu falei, Deus. Um dia eu estava tomando banho, e tem a janela para o quintal, eu olhei para o quintal e falei, Deus, eu preciso mexer, Senhor. Tá aqui dentro do banheiro onde mais chovia, a lâmpada parecia uma cachoeira. Falei, Senhor, preciso fazer alguma coisa. Aí Deus faz. Aí eu orei e falei, Deus, eu não consigo. Olha, Senhor, é só o Senhor, porque olha, eu já fiz todos os meus recursos que eu tinha para fazer, a minha inteligência, a minha habilidade, e eu não consigo. Então, Senhor, tá aqui, tá nas suas mãos, faz aí. Na semana seguinte, vem meu pai, olha a situação, falou, pode arrumar que eu pago. E fiz mais do que eu poderia fazer. Meu sogro também me ajudou. Fiz mais do que eu poderia fazer, muito mais do que deveria fazer. Há um ano atrás, eu estou com essa casa à venda, já faz uns 5 anos. 5 anos mais ou menos. E as pessoas vão lá vê que a casa está muito velha, tem muita coisa para fazer, não compra. E eu não abaixo o preço também. Falo, não vou abaixar o preço. Já me ofereceram lá 50 mil a menos, 70 mil a menos lá no valor. Não, o valor é esse e não vem no mais baixo. Também, aí eu falei, Deus, Senhor, eu não tenho condição de arrumar, talvez se eu vender. Aí eu vou dando meu jeitinho, né? Senhor, vou te ajudar aqui, Deus. Eu vou te ajudar aqui, Deus. Eu vou pôr a venda aqui, você faz ali. Mas Deus, Ele não faz assim. Ele fica só olhando pra gente. É que nem o pastor Marco fala, né? Quando ele vai lavar o carro e o Benjamin quer lavar o carro. Papai, eu quero lavar. Aí ele dá o pano e fica olhando e fica dando risada. Oh, Deus. Tá lavando tudo errado. Olha, vai riscar meu carro. Jesus. Não é assim. Aí, um ano atrás, veio uma pessoa interessada na minha casa. Um casal de senhores. Gostaram muito da casa porque é uma casa térrea. E para pessoas de idade é a melhor coisa. Ela é todinha térrea, né? E gostaram da casa, levaram a filha lá para ver a casa. A filha falou, pai, mãe, essa casa está muito velha. Sai fora disso. Eu falei, oh Deus. Eles queriam trocar a casa deles com a minha.
Aí passou-se o ano, eles voltaram novamente agora. Voltaram, a Fabiana dava aula para a netinha deles, acabaram se encontrando. Foi uma coisa casual de Deus. E eles voltaram, começaram a conversar novamente, e a mulher, olha gente, eu não sei, mas eu tenho algo com essa casa. Eu quero essa casa, eu não quero saber, eu quero essa casa. Falei, eu não tenho dinheiro para voltar para vocês na casa de vocês. A casa deles vale pelo menos 150 mil a mais do que a minha. Falei, eu não tenho dinheiro para voltar para vocês. Eu não tenho dinheiro para fazer a documentação da casa. Eu não tenho dinheiro para nada, eu tô numa situação complicadíssima. Ah, não sei, mas a gente vai fechar negócio. Aí falei, bom, vamos conversar com a minha esposa e com o meu filho. Vamos ver se é isso que eles querem também, né? Vamos orar a Deus. Bem, no final das contas, meus irmãos, eles fecharam. A casa deles vale pelo menos 150 mil reais a mais do que a minha. A escritura, eles colocaram dinheiro, eles estão apaixonados pela casa, pela minha casa. Eles quiseram a minha casa, estão com a minha casa. Eu creio que vai ser, não é maldição para eles não, eles têm condição de arrumar, eles têm condição de fazer. Eu falei para eles, vocês vão deixar essa casa um brinco. Vocês vão deixar essa casa linda. Eu tenho certeza, e eu quero ver aqui a hora que a casa estiver pronta. Eu fui bem claro para eles de todas as coisas que é necessário fazer na casa. Eles falaram, não, isso daí é fácil. Isso daí é fácil, daí eu faço com a mão atrás. Então é isso, gente. Deus, Ele é generoso, ele faz muito mais do que a gente pensa. Eu estou entrando num sobrado, gente. O sobrado é enorme, enorme. Eu não pensava em entrar num sobrado assim. É um sobrado todinho novo. O sobrado tem 12 anos construído. Ele reformou agora esse tempo atrás. Ele colocou aquelas janelas que a gente queria pôr em casa, aquelas portas de vidro enorme na sala, é a varandada, tem varanda, gente, é um sonho nosso. É um sonho meu, é um sonho da minha esposa, é um sonho do meu filho. Ele fez, Ele faz e Ele vai fazer na sua vida. Se Ele fez na minha, eu não sou diferente de você. Ele vai fazer na sua, mas invista na fé, invista na obra, invista. Isso é dízimos e isso é ofertas também. Eu gostaria que você levantasse, mas só você que tem fé. Você que tem fé, levanta. Tá? Se você quiser dizimar, você dizima. Se você quiser dizimar, tem um envelope aí na sua cadeira. Não é para você obrigado para que você dizime, mas se você quiser, está aí um envelope só para facilitar as coisas, para ninguém ficar passando aí do meio. E eu quero orar. E se você tem algo para pedir para Deus, seja bênção material, física, emocional, sei lá. O que você tem para pedir para Deus? Esse é o momento, se levante e peça. Se você puder se levantar, se levante. Levante-se e peça, no nome de Jesus, amém? Deus, obrigado Senhor, obrigado por cada vida aqui Senhor. Obrigado por cada casa, cada família representada aqui Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, abençoar cada pessoa, cada casa representada. Que o Senhor venha abençoar os dizimistas e ofertantes. Que o Senhor venha contemplar o desejo do coração de cada irmão, de cada irmã aqui, Deus. Que o Senhor venha fazer, Senhor, abundar, superabundar na vida de cada um, seja aquilo que eles têm, o empenho do coração que eles têm, Senhor, o desejo do coração de cada irmão, Senhor, que o Senhor possa ensiná-los, que o Senhor possa dar a direção correta para cada um deles, no nome de Jesus, abençoa em o nome de Jesus, amém, amém gente, aleluia. Ah, maquininha de cartão. Onde está? Quem está com a maquininha de cartão? Lá no fundo, Maurício. Lá perto dos envelopes dos dízimos e oferta, lá perto da recepção. Shalom, irmãos, bom dia. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui essa manhã? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus, muito feliz.
Muito feliz pelo testemunho do Leandro. A alegria deles é a minha também, é a nossa. O testemunho do Leandro fica muito evidente o que Jesus falou, né? Que ele conta que o pai, mesmo sendo mal, ou seja, mesmo sendo homem, um filho pedindo pão, ele não vai dar pedra, pedindo um peixe, ele não vai dar cobra. Mas, quanto mais o Pai Celestial. O Pai natural foi generoso, deu a reforma, ajeitou lá, ajudou. Mas o Pai Celestial surpreendeu, deu uma casa nova para ele. Amém? Surpreendeu, fez muito mais daquilo que ele pedia, daquilo que ele pensava e daquilo que ele se considerava merecedor. E é assim realmente que Deus faz conosco. Culto e o churrasco, né, irmãos? Churrasco. Culto a gente faz aqui, agora churrasco, tô brincando. Faz um culto e depois um churrasco. Aleluia, irmãos. Quero compartilhar com vocês hoje, nós estamos na série Família, né? E hoje eu vou falar sobre filho. Eu iniciei a série falando sobre família num aspecto geral. E hoje eu vou falar sobre filhos. O pastor falou sobre pai na semana passada. E hoje eu vou falar um pouco sobre filhos, né? As características de um filho de Deus. E é muito interessante, antes de começar, só fazendo uma breve introdução, quando nós lemos a Bíblia e quando nós tentamos entender todo o contexto, né, daquilo que o Senhor fez e como Ele gostaria de nos mostrar os princípios, Deus usa uma técnica, digamos assim, que é chamada alegoria. E as alegorias na Bíblia, elas servem para mostrar alguma coisa que é abstrata e trazer de uma maneira prática. Elas servem para mostrar princípios, mas é contado de uma maneira prática para que a gente se identifique, como por exemplo, as parábolas. As parábolas, Jesus contava uma história para que ele pudesse falar alguma coisa que estava por trás. Então era isso que ele falava, né? Ele trazia uma parábola para facilitar o entendimento, ou seja, para tornar ali mais palpável algo que tinha um nível de complexidade maior e que não estava tão acostumado, entende? Porque para nós conseguirmos entender alguma coisa, nós precisamos ter a referência. Então eu falo para você hoje um carro, pensa num carro. Você facilmente consegue pensar num carro porque você conhece um carro. Mas imagina que você nunca tivesse visto um carro. Você não saberia como é um carro. Então eu teria que te explicar, é mais ou menos um negócio que anda, você entra nele e ele te leva para algum lugar. Então seria mais ou menos, você saberia a função. Mas seria muito difícil você conseguir ter a riqueza dos detalhes. Então as alegorias na Bíblia servem para que Deus, de alguma forma, Ele se aproxime com as referências nossas daquilo que Ele quer nos dizer. Então Ele traz as parábolas, Ele fala, por exemplo, eu vou estender minha mão para você, nós estamos na mão de Deus, meus olhos estão por todo canto. Mas Deus, na prática, Ele não tem mão, porque Ele é um espírito. Ele não é, a única vez que Ele se personificou foi através de Jesus, mas Ele tomou uma forma de homem. Ele não é a gente tem essa expectativa de ver Deus como um homem, assim como nós, mas Ele não é assim. Então Deus usa essas alegorias para se aproximar do homem e fazer com que a gente consiga entender, baseado nas nossas referências, aquilo que Ele quer nos passar. Eu até estava assisti um filme esses dias, até não é novo não, talvez vocês já tenham assistido, que é o Inventor da Mentira. Vocês já viram esse filme? Que era uma sociedade que ninguém mentia, todo mundo falava a verdade. O cara chegava no restaurante e ele falava, eu queria um vinho aqui do mais caro porque eu preciso me sentir mais poderoso que todo mundo aqui, e não sei o que. E ele começava a falar toda a verdade, ele não conseguia mentir. Então todo mundo só falava a verdade, era extremamente sincero. E esse cara, ele começou a conseguir mentir. E aí a vida dele virou, o cara virou o maior aço, porque ele chegava e mentia. Ele conseguiu o que queria, ele falava qualquer coisa, as pessoas acreditavam nele. E aí a mãe dele estava morrendo, o que aconteceu? A mãe dele estava morrendo, e a mãe dele estava muito angustiada, muito triste, era uma senhorinha, estava ali no leito, no hospital, e aí ela estava muito angustiada porque ela ia morrer, não sei o que, ela triste. E aí, como ele era a única pessoa que sabia mentir, ele começou a contar para ela um monte de coisa boa que aconteceria após a morte. Só que ele estava inventando aquilo, né? Ele falou, não, mãe, a senhora vai morar numa mansão, não sei o quê. E ela acreditou, porque como ninguém mentia também, eles assumiam tudo aquilo que era verdade.
Ele fez isso e aí descobriram, e aí ficou o mundo inteiro, né? Começou a sair em jornal, o homem que fala que promete mansões, não sei o quê. E aí ele começou a ter que se explicar, e nisso que ele começou a se explicar, todo mundo começou a perguntar um monte de coisa, e ele teve que explicar como se fosse Deus, como se ele falasse com Deus mesmo, coisas sobre o céu. Então assim, ele começou a buscar essas referências. Aí eu fiquei pensando, como deve ser difícil você tentar explicar alguma coisa para alguém sem ter nenhuma referência. Porque aí as pessoas começaram a perguntar um monte de coisa para ele foi mentindo, enfim. É um filme bem bacana, assim, mas eu trouxe essa alusão porque é uma maneira de buscar, uma maneira que Deus faz para nos mostrar princípios, valores espirituais, através das alegorias, através dessas figuras de linguagem que tem. A família é uma forma de alegoria de Deus mostrar como nós nos relacionaríamos com Ele. Então você vê que Deus, nós somos filhos de Deus, mas antes nós somos também filhos naturais. Então a nossa família natural, ela vai refletir aquilo que Deus deseja, o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. Então Deus, Ele é nosso Pai, mas Ele também nos deu um Pai natural, para que a gente, em uma escala menor, a gente soubesse qual que é a sensação de ter segurança, a sensação de ter alguém para confiar. Talvez, a gente sabe, né? Nem todo mundo teve um pai presente, ou que fosse um exemplo. Alguns infelizmente não conheceram o pai, mas a questão é, a família é, em uma escala menor, o lugar onde nós aprendemos a enxergar o que Deus quer fazer conosco. Então o filho, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir protegido, ele vai se sentir desafiado. A Bíblia fala, pode uma mãe se esquecer do filho, uma mãe que amamenta se esquecer do filho, todavia eu não me esquecerei. O que ele está falando? Olha, você sabe que é impossível uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ainda assim, se ela se esquecesse, eu não esqueceria de você. Então ele está usando essa referência, ó, tá vendo? Isso aqui é a pessoa que você considera mais, né, ali, que jamais abandonaria, né? Uma mãe, uma ligação muito forte com o filho, realmente, né? A gente vê até, você vê a mãe de um cara que cometeu um crime. Ele é um criminoso, ela pode não defender, mas o olhar da mãe, e você que é mãe, você vai testificar comigo, o olhar da mãe enxerga além. O cara pode ser aquela tranqueira, digamos assim, mas a mãe vê o filho, ela vê a essência dele, ela vê além, ela vê muito além. Então é uma maneira que Deus usa essas coisas para nos aproximar. Então tudo isso que nós vivemos em família, na prática, é uma maneira que Deus usa para nos mostrar o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. É um relacionamento de pai e filho. Amém? Está claro isso? Agora nós vamos falar sobre filhos. Para começar, eu quero ler um texto, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1 mesmo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui no versículo 12, muito importante. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, nesse momento nós queremos te agradecer, Pai.
mais uma vez por esse culto. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Ó Deus, te agradeço porque o Senhor fala conosco. Oramos, Pai, para que esse momento de compartilhamento da palavra seja fundamental para as nossas vidas, para que Ele possa dividir, ó Deus, as águas da nossa vida no entendimento do que é realmente ser um filho do Senhor, entendermos o privilégio que nós temos em sermos chamados teus filhos. Ó Deus, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos entender. Ó Espírito Santo, que o Senhor use, Pai, a minha boca para falar apenas aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vejamos, aqui no texto de João, ele diz lá no capítulo 2, ele está falando assim, no capítulo 11, ele diz que ele veio para os que eram seus, ou seja, quem eram os seus? Eram os judeus, que era o povo de Deus, o povo de Israel. Esse era o povo de Deus, era esse povo que tinha a promessa de Deus. Então tinha uma nação ali, que era a nação dele, era o povo de Deus realmente. Mas quando Jesus veio, ele disse que veio para os seus não o receberam. Então, ele está falando assim, ele está indo nesse sentido. Aqui é uma questão de interpretação realmente. Ele está indo nesse sentido, ó, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí o próximo versículo começa, mas, ele diz, mas a todos quantos receberam. Então aqui nós temos esse mas, ele indica uma condição adversativa, ou seja, ele está dando a ideia contrária. Então você está indo nesse sentido, ele fala mas e volta. Sabe que quando você usa aquele mas, você está elogiando a pessoa e depois você usa mas, tipo assim, tudo que você elogiou não adiantou nada, agora você vai descer a lenha, né? Não adiantou nada. Então, o que o texto está dizendo aqui, João está dizendo isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles o quanto receberam, esses deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então, ou seja, é algo que foi aberto a todos os homens, aos judeus, aos gentios, aos gregos, todo mundo. Todo mundo. Então, hoje, realmente, nós temos esse poder recebemos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Agora, o que eu gostaria de falar aqui, de abordar com vocês, é quais são as características de um filho de Deus. Todo mundo que nasceu é filho de Deus? Não, não é. Não é, nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Para ser filho de Deus, nós vamos ver aqui, para ser filho de Deus você precisa ter a natureza de Deus. Mas nós não temos a natureza de Deus, nós não temos uma natureza celestial. E é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês sobre a característica de um filho de Deus, ser filho de Deus não é hereditário nem comprado, é um presente, ou seja, é o que nós recebemos. Como diz lá no versículo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quero ler lá com vocês também em Romanos, capítulo 8, vamos ler do 13 ao 18. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir, acompanha comigo, mesmo que está projetado aqui, e os irmãos vão projetar. É bom que você acompanhe no seu texto, que você consegue acompanhar mais atento aos detalhes, irmãos. Às vezes Deus revela algo para você aí, você lendo no seu texto, e Deus, já aconteceu comigo, eu lendo um texto junto com o pregador e Deus compartilhando mais coisas ao meu coração. Então é importante que você acompanhe aí, vamos lá. Capítulo 8 de Romanos, versículos 13 ao 18. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele estejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o primeiro aspecto aqui que eu quero falar, ser um filho de Deus não é algo hereditário, não está na nossa linhagem. Não é o que você nasceu simplesmente e está ali, e você já nasceu herdando isso.
Como, por exemplo, você nasce aqui no Brasil, naturalmente, você vai ser brasileiro, a sua naturalidade. Você nasceu nos Estados Unidos, a sua naturalidade vai ser americana. Então, diz respeito a onde você nasceu, é algo que você não escolhe. Você nasceu ali, acabou. É uma questão hereditária. Você está ali onde seus pais residiam, onde você nasceu, enfim, aconteceu, e você recebeu aquilo. E também não é algo comprado, não é algo que você pode conquistar. E é muito importante que você tenha clareza sobre isso. Porque não é o seu comportamento que vai definir se você é um filho de Deus ou não. Mas o seu comportamento vai evidenciar se você é ou não um filho de Deus. Entende a diferença? Você não precisa se comportar bem para ser chamado um filho de Deus. Você não precisa andar no caminho correto para ser chamado filho de Deus. Você não tem que cumprir todos os mandamentos, seguir o que a palavra de Deus te orienta para você ser considerado um filho de Deus. Mas se você é um filho de Deus, evidentemente, você vai amar os caminhos do Senhor. Essa é uma evidência, entende? Não é um meio de você conquistar, não é uma maneira de você comprar, mas é uma maneira que vai evidenciar. Você vai olhar e falar, esse é meu filho. Por quê? Porque olha só, o coração dele é apaixonado pela palavra. Amém? Nós vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, mas esse é o primeiro ponto. Ser filhos de Deus não é hereditário. Olha só o que Paulo fala aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes, ou seja, é um presente, assim como João falou também, por qual receberem o poder de serem feitos filhos. Paulo também repetiu isso. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Adoção de filhos, ou seja, não era algo que estava ali. Nós não nascemos da essência de Deus. Nós não nascemos ali, senão nós seríamos celestiais, assim como Jesus que está ali na Trindade. Nós fomos adotados por Deus. E Paulo fala, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa papaizinho querido, ou seja, um tratamento de muita intimidade, de muita proximidade. Embora adotados, mas com muita intimidade. E não há dúvida disso. O sentimento e o amor de Jesus e o amor de Deus revelado através de Jesus é tão grande que o levou à morte, que o levou a um esvaziamento de si mesmo, com toda a sua glória, sendo comparado a um homem, e foi obediente até a morte de cruz. Pelo quê? Por amor, simplesmente, para demonstrar o quanto nós somos amados e o quanto Deus queria nos tornar filhos dele. E ele diz, pelo qual clamamos. E essa palavra clamamos, no original ela significa um clamar, mas não é só um clamar, papai, é aquele clamar, aquele grito de socorro. Sabe quando você está em apuros, e você dá um grito de socorro? O filho está em apuros, ele está passando ali, está na iminência de acontecer alguma coisa com ele, e ele dá um grito e chama o pai. Ele fala, pai, não sei se você já passou alguma situação assim, de você, pai, me ajuda. Eu tinha muito medo de cachorro, tinha muito medo, às vezes até tenho um pouquinho, mas eu gosto de cachorro. Mas tinha medo, sabe? Sei que tem pessoas que têm medo também. E eu tenho um pouco de medo. Via cachorro assim, desviava, mudava o caminho, andava 9 km a mais, só para não passar na rua que eu sabia que tinha cachorro. Mas assim, com meu pai eu não tinha medo do cachorro. E eu sabia que se meu pai estivesse comigo e um cachorro fosse me atacar, eu poderia correr para ele. Eu sabia que eu poderia contar com ele. Então são situações assim. Aqui, do mesmo modo que Paulo fala, nós clamamos, nós chamamos pelo Pai. É aquele grito de desespero, como quem precisa ser socorrido, como quem precisa ser salvo. Nós podemos chamá-lo de Pai. Isso é um privilégio, é um presente, não é o que você conquista, não é o que você compra, é um presente que Deus te deu. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, nós passamos a ter a natureza de Cristo, o novo homem nasce. Isso que eu acho tão interessante em tudo isso no Evangelho, porque é algo tão fantástico. Nós pensamos, a experiência da conversão não é uma reforma de uma casa, é uma mudança completa, é uma casa nova.
Não é que Deus te consertou, você era torto e aí você se endireitou. Fez um novo homem. A Bíblia fala que nós fomos crucificados. Aquele velho homem foi lá, crucificado com Jesus, mas quem pagou a conta foi Jesus, que morreu no meu lugar, uma morte vicária, uma morte de troca pelos meus pecados, ele se entregou no meu lugar. O velho homem morre lá, ele paga todos os seus pecados através de Jesus, e um novo homem nasce em Jesus. Fomos crucificados com ele e com ele renascemos. Então um novo homem que nasce, esse novo homem faz parte da família de Deus. Esse novo homem é o Filho de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. E por esse motivo também não é possível que a gente conquiste isso. Nós não podemos, baseado no nosso comportamento, afirmar que nós somos filhos de Deus. Não, eu estou me comportando, eu estou fazendo tudo que Deus fala, agora por isso eu sou filho de Deus. Não, é o contrário. Primeiro eu sou filho, depois eu entendo. Depois eu entendo o princípio e vivo aquilo. Porque eu conheço o meu Pai que me ama, então eu sei que aquilo é bom. O segundo aspecto, característica que eu quero falar dos filhos de Deus, é que os filhos possuem uma natureza celestial. Lá no versículo 13, do primeiro texto que nós lemos em João, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, nós mudamos a nossa natureza. E como que isso acontece? Como que nós sabemos? Está lá em Romanos também no texto que nós lemos, mas lá no versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o Espírito de Deus, nós nascemos de novo, o Espírito de Deus se conectou conosco. A Bíblia diz que o nosso Espírito foi amalgamado ao Espírito de Deus, é algo inseparável. Nosso Espírito foi amalgamado, o Espírito de Deus agora reside em nós. E esse Espírito que reside dentro de você, ele testifica que você é um filho de Deus. É uma natureza celestial. Não nasceu da carne, não nasceu do homem, não nasceu do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, é uma natureza celestial. É por isso que eu expliquei no começo a maneira que Deus usa para nos mostrar aquilo que Ele gostaria de fazer conosco. A maneira que Deus usa através da nossa família, através das nossas referências, numa escala menor, para mostrar aquilo que Ele gostaria de fazer conosco. Então, nós temos a experiência de ser filhos. Você pode não ser pai ainda, mas você é filho. Você sabe o que é ser um filho. E Deus, Ele traz essa experiência, e quando nós nascemos de novo, Ele nos dá uma nova identidade, uma nova naturalidade. Agora mudou a sua naturalidade. Não é que você vai para o céu. Talvez você já tenha ouvido falar disso. A sua naturalidade é o céu. A sua naturalidade é celestial agora. Agora você faz parte da família de Cristo. Agora isso significa que a sua vida não nasceu aqui, que você não está limitado aqui. Por isso que um cristão, é inadmissível que um cristão viva baseado em coisas naturais, viva baseado em princípios humanos. Por isso que a nossa referência não pode ser de coisas que os homens consideram importantes, porque a nossa naturalidade é outra, nossa natureza é outra. Porque agora nós olhamos para outro tipo de coisa. Nós podemos ver essa grande diferença entre países, né? A gente vê num país como o Brasil, nós vemos que nós gostamos de alguma coisa, e você vai em outro país, eles nem dão bola para isso, porque eles têm uma outra naturalidade. Eles têm uma outra coisa, uma outra forma. A Luciana pode falar aqui que ela residiu lá, ainda vai voltar para lá, nos Estados Unidos há muito tempo, e ela tem mais acesso a isso, ela viveu as duas culturas, ela sabe falar, tem coisas que a gente dá tanta importância, dá tanto valor, que lá é totalmente diferente, e vice-versa. Mas por quê? É o princípio, é a naturalidade. Nós não fazemos mais parte desse mundo, logo, as coisas desse mundo não são importantes para nós, mesmo que a gente tenha, mesmo que você andar num carro legal é bom, mesmo que você tenha uma casa boa é legal, você tem um bom emprego, mas veja bem, isso, você não nasceu para isso.
Não é isso que te define como filho. Não é isso que define a sua história. Não é isso que define o êxito da sua vida. Até porque, irmãos, infelizmente, nem todo mundo vai ter tudo que gostaria aqui. Mas uma coisa é garantida para você: a eternidade está reservada para você. Há uma coroa que está reservada para você. O que Deus deixa aqui é, você é herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Isso ninguém te toma, isso ninguém te rouba. Isso é o mais importante da sua vida. Então nós, os filhos de Deus, nós não possuímos mais uma natureza natural, terrena. Nós possuímos uma natureza celestial. Agora nós somos cidadãos do céu realmente. O terceiro aspecto, eu quero falar sobre os verdadeiros filhos de Deus. E aqui, eu quero ler lá em 1 João, que é o primeiro livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Abre aí, 1 João, no ao Evangelho, carta de João, primeiro livro de João, 3, 1 ao 11. Vamos ler. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não os conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim é como o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer um que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer um que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, isso aqui está mais claro do que água. E foi justamente o que eu te falei. Não é pela sua obra que define se você é filho de Deus ou não. Você não faz a obra para ser chamado de filho. Mas se você é filho, você anda em retidão. Ah, Diego, mas todo mundo peca. Veja bem, há uma distinção entre você cometer pecados, e é natural que a gente vai cometer pecados, um filho comete pecado. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Nós ainda estamos aqui lutando contra a nossa carne, contra a nossa natureza. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne ainda está aqui. E nós precisamos mortificá-la, para que o nosso espírito consiga perceber a vontade de Deus em nós, e isso guia as nossas decisões, os nossos sentimentos. Por isso nós temos que manter a nossa mente renovada. Não adianta você entender um princípio bíblico lá em 1900 em Guaraná com rolha e você achar que aquilo lá atrás foi suficiente. Você precisa todo dia renovar a sua mente através da palavra de Deus. Todo dia, porque é um alimento. É um alimento para a nossa alma, não é um entendimento só. Não é que nem na escola, você entendeu lá a regra, você entendeu a conta, você entendeu a equação e agora você leva aquilo para o resto da vida. Não, você continuamente vai se alimentar daquilo, para que a sua carne seja mortificada e o seu espírito ele seja vivificado e você consiga imitar a Cristo. Então, irmãos, há uma distinção entre cometer um pecado e levar uma vida de pecado. Algumas questões, irmãos, quando nós nascemos, são evidentes, está na palavra de Deus, e a Bíblia diz, o Espírito testifica. Algumas questões, eu não posso te convencer se é pecado ou não, algumas coisas que você precisa abandonar na sua vida. Se eu tiver que te convencer, irmãos,
talvez ainda você não teve uma experiência genuína com Cristo. Se eu tiver que te convencer do pecado, porque não sou eu quem faço isso, é o próprio Espírito. Agora, uma coisa é você reconhecer que você peca e você reconhecer que você não tem força contra aquilo. E é por isso que nós vamos ao Senhor. Senhor, me ajuda, me liberta, eu não quero, eu sei que isso é errado. É um coração de filho. Se você aceita essa palavra, você tem um coração de filho. Mas quem não aceita é porque nem o viu, nem o conheceu, infelizmente. Então, uma maneira de nós sabermos se nós somos verdadeiros filhos, nós olhamos a palavra de Deus, nós olhamos uma correção, uma repreensão, uma exortação, o seu coração não adoece. Você pode até ficar um pouco chateado, sabe quando às vezes você sabe que você precisava daquilo, você fica ali meio chateado, mas aquilo, você consegue digerir aquilo, e você consegue tomar a decisão correta. Às vezes a gente não consegue logo de cara mudar, mas a gente entende, a gente aceita aquilo. Você aceita e fala, Senhor, realmente, preciso mudar, eu preciso transformar a minha vida. Algumas coisas na sua vida, irmãos, que talvez você não conseguiu vencer ainda, mas você reconhece que está errado, você tem lutado contra isso, talvez você não tenha conseguido vencer ainda, porque você não entendeu o princípio, aquele princípio não criou raiz no seu coração, para te ajudar a vencer um mau hábito, um pecado, uma prática na sua vida, mas o seu coração já entende que aquilo é errado. Agora, se seu coração nem aceita isso, se eu te falar de sexo fora do casamento e você nem ligar, eu não vou nem perder tempo, irmãos. Eu não vou te falar disso, porque ainda nem testificou dentro de você. Agora, se eu te falar disso, você ficar triste, você ficar chateado, você sabe que é errado. Você tem o desejo de largar, mas não consegue. Você pode clamar ao Pai, mas João, ele é muito enfático. Filhinhos, não vos enganeis. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é. Ou seja, quem anda em retidão é justo. Então há uma distinção entre uma vida de pecado, de prática do pecado. Levar uma vida inteira e você leva isso numa boa. Você consegue andar naquela linha tênue entre a santidade de Deus e a imundícia do mundo, e você consegue andar ali no meio. De uma maneira muito natural. Eu sinto em te dizer, mas você ainda não teve uma experiência com Ele. Não estou falando que você precisa ser perfeito, amém? Todo mundo conseguiu compreender? Não estou dizendo que você precisa ser perfeito para ser chamado filho, mas se você é chamado filho, você vai amar a palavra de Deus. Os princípios do Senhor vão te dar prazer, amém? Até porque a Bíblia deixa claro que nós ainda não somos como deveríamos ser, ou seja, nós estamos num constante processo de aperfeiçoamento, de transformação. Mas a Bíblia diz, a semente está dentro, a semente está dentro de você. Você sabe aquilo que você precisa mudar. Você sabe aquilo que não agrada ao Senhor. Você sabe, o filho sabe quando faz algo que desagrada o pai. Sabe ou não sabe? Você não sabia? Eu sabia que eu fazia coisas que não agradavam minha mãe. Por isso eu nem contava tudo, porque senão ela ia ficar chateada. Mas eu sabia que desagradava ela. Quanto mais o Senhor, agora que nós somos chamados filhos, o Espírito dele testifica dentro de nós. Você sabe disso. E a única solução para isso, irmãos, é realmente você clamar ao Senhor. Você levar isso diante do Senhor de uma maneira séria, falar, Senhor, eu preciso de transformação, eu amo a Tua palavra, eu entendo que tudo isso é verdade, eu sou Teu filho, mas ainda assim, eu não consigo largar isso. E levar isso a sério, se você levar a sério, você vai orar por isso, e se você orar por isso, você vai tomar uma ação. Você não vai conseguir conviver com aquilo de uma maneira normal, entende? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você não pode se enganar. Um filho de Deus nem fecha a conta. Um filho de Deus que vive em pecado. Um filho de Deus que tem uma vida de pecado. Nós cometemos alguns erros, mas nós logo nos arrependemos, voltamos ao Senhor e falamos, Senhor, me transforma, me muda. Me ajuda a mudar, Senhor. Se for contra alguém, você vai pedir perdão. E você precisa restituir essa pessoa. Não adianta só pedir perdão para Deus, você tem que ir lá e falar com aquela pessoa também. Então são vários fatores. Mas aqui, irmãos, infelizmente o meu foco aqui não é falar sobre
frutos do Espírito e como nós combatemos a carne. A gente fala disso nos nossos cursos, nós temos feito estudos e tudo mais. É importante que você também estude a palavra do Senhor, que você se alimente disso, mas é muito importante que você compreenda isso. Você nunca vai chegar ao status de perfeição, mas você também nunca vai poder viver uma vida de pecado. Nós vivemos uma vida de dependência do Senhor, amém? Então está claro isso? É um pouco duro, né, irmãos? Mas essa é a verdade, isso é bom para nós. O quarto aspecto que eu quero falar, a obediência e o amor. Um filho, ele obedece por conta do amor. Lá em Provérbios 13, capítulo 3, versículo 1 diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Irmãos, isso fica muito claro quando nós olhamos a parábola do filho pródigo. E muitas vezes a gente quer se inspirar no filho pródigo. Mas eu vou te falar, o filho pródigo não é um exemplo de filho. E a história não enfatiza o exemplo de um bom filho. Ela enfatiza o exemplo de um bom pai. E é uma parábola. É o que eu te falei, é uma alegoria que Jesus usa para contar. Olha só como o Pai Celestial é bom. Ele não merece, mas mesmo assim ele é amado. Mas não é uma parábola para dizer, olha, você tem que ser como o filho pródigo. Não é isso não, é só para mostrar que você é amado por um pai que é perfeito. Por um pai que cobre os seus erros. Não é que ele acoberta, mas ele cobre os seus erros e te ajuda. Ele não te expõe, mas ele te dá o remédio que você precisa. Ele te dá a vida. Ele não te deixa continuar no erro. Se você errar, ele não vai te expulsar de casa. Se você sair de casa, ele vai te aceitar de volta. Porque ele é perfeito, não você. Não nós. Eu não sou. Então, o filho pródigo não é um exemplo de filho. Por quê? Ele foi um filho desobediente. E quando ele quis voltar para casa, foi porque ele amava o pai? Foi porque ele queria obedecer ao pai? Irmãos, de forma alguma. A única coisa que ele pensou é, se os empregados do meu pai, eles vivem desse jeito, eles têm comida, eles têm uma estrutura que meu pai dá, se eu sou filho, então eu vou ser pelo menos um empregado. Ele não pensou em voltar como filho, ele pensou em voltar como empregado, porque ele pensou, bom, eu vou trabalhar para o meu pai pelo menos, você que nem um empregado dele. E aí o pai surpreendeu, ele falou, não, você é meu filho, você vem e vai ser tratado como um filho. Mas o coração dele não tinha aquela disposição, ai meu, eu errei, pequei contra o meu pai, aqui eu quero realmente viver uma vida de obediência agora. Ele não foi isso que ele fez. Então, o provérbio diz, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Um filho sábio, um filho de Deus, você vai ouvir a repreensão do Senhor, você vai acolher. Você vai enxergar que aquilo é verdade, você vai ter prazer na obediência. Porque a obediência te dá uma recompensa, a obediência te dá segurança. Por que Deus estabeleceu princípios? Só um motivo, irmãos. E não é porque Deus queria brincar de Lego com a gente, e Ele queria definir regras que a gente deveria seguir. As leis do Senhor são um reflexo do amor dEle para conosco. Os mandamentos do Senhor só revelam o amor dEle e a preocupação dEle para conosco. Se você segue a lei do Senhor, não tem ninguém que vai ser mais beneficiado do que você mesmo, do que a sua vida mesmo será abençoada. Não há nada além disso. Então, ainda assim, se você acha doloroso seguir uma recomendação, é porque nós ainda somos imaturos. É igual, eu cito sempre o exemplo, o pai que manda o filho escovar o dente. É chato, quando você é criança, é realmente chato. Mas é necessário para a saúde da criança. Quantas coisas nós não temos que fazer que nós não gostaríamos, mas nós fazemos porque nós sabemos que seremos abençoados. Às vezes a gente não quer, não parece legal, não está de acordo com a nossa vontade, mas nós sabemos que aquilo será benéfico para nós. Lá em Salmo 119, diz assim, versículo 10 e 11, de todo o meu coração te busquei, não me deixeis fugir dos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi falando, o que ele está falando? Pai, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Se você não
quer levar uma vida de pecado, só há um caminho: guardar a palavra de Deus no teu coração. Como você faz isso? Se alimenta da palavra. Uma vida de piedade, leitura da palavra, oração. Mas não é leitura para ler, para adquirir conhecimento simplesmente. Claro que adquirir o conhecimento da Bíblia nos ajuda a refinar a nossa fé, o entendimento, a termos clareza de como Deus trabalha, de como as coisas aconteceram e como Deus quer nos passar os princípios. Mas, sobretudo, a palavra de Deus é o nosso alimento. Então você vai comer da palavra, o princípio de Deus vai frutificar no seu coração. Lá em Romanos, lá no versículo 14 também de Romanos, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Se nós não consideramos a voz do Espírito, se nós negligenciamos a voz do Espírito, essa não é uma evidência de um filho de Deus, isso não acontece conosco. Somente uma pessoa do mundo não consegue ouvir a voz de Deus. Não ouviu, nenhum conhece, a Bíblia fala. Mas um filho de Deus dá ouvido, considera a voz do Senhor. Amém? Tá claro, irmãos? Vocês estão um pouco quietos? Mas glória a Deus, irmãos, isso aqui é bênção para a nossa vida. Eu preciso muito disso, você precisa muito disso. Isso aqui vai abençoar. Os princípios do Senhor, eles abençoam tanto a nossa vida. Irmãos, semana passada eu fiz 9 anos de convertido. 9 anos, irmãos, eu olho para esses 9 anos, eu não sei contar o quanto de bênção eu recebi do Senhor. E eu não estou falando de coisa material não, irmãos, mas eu olho o homem que vivia no lamaçal do pecado e o homem que eu me tornei hoje, no Senhor, eu falo, meu Deus do céu, são incontáveis bênçãos de levar uma vida de obediência ao Senhor, de amar. Não significa que eu fui perfeito não, irmãos, longe disso, longe disso. Mas uma coisa aconteceu comigo, eu nasci de novo, eu passei a amar os princípios do Senhor. Não consigo fazer tudo como Ele quer, mas eu sei qual é meu alvo, meu foco é o Cristo. Eu preciso me parecer com Ele. Eu olho para Ele, Ele é meu alvo, eu sei que eu não vou parecer, mas o meu alvo é Ele. E para a gente terminar, lá no capítulo 2 do primeiro livro de João, 3-6, diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Irmãos, está muito claro aqui. Nós amamos ao Senhor, nós andamos como Ele andou. Nós amamos os seus preceitos. Se eu digo que eu conheço o Senhor, mas não amo os preceitos dEle, eu sou um mentiroso. Porque se eu amo o Senhor, se eu o conheço, eu vou andar também conforme os preceitos dEle. Amém? Aleluia, irmãos. Quero te convidar a se colocar de pé, chamar a banda aqui. Só um aviso, irmãos. Hoje seria o nosso culto de ceia, né? O primeiro domingo de todo mês, mas o fornecedor dos elementos não conseguiria entregar a tempo, então a nossa ceia será na próxima semana. Amém? Então você está mais do que convocado, você é parte desse corpo. Aleluia. Também você não viu o pastor por aqui, ele está numa pequena viagem em família, descansando, um merecido descanso. E nós estamos aqui como filhos, cultuando ao Senhor. Amém? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu não tenho o poder de fazer essa palavra penetrar no seu coração. Eu sou apenas um mensageiro e a semente não depende de mim.
Mas se essa semente entrou no seu coração, e se o Senhor falou contigo, que você ore agora. Se você precisa abandonar algumas coisas, se você precisa endireitar a sua vida, talvez essa palavra falou com você e você, Senhor Diego, eu quero receber disso também. Responda ao Senhor. Oh Espírito Santo, quero orar pelos meus irmãos nessa hora. Orar por nós, Pai, como igreja. Nós somos os teus filhos. Ó Deus, nós vimos aqui através da tua palavra a evidência, Pai, de que uma vez que somos filhos, somos chamados também, Pai, a vivermos em retidão com a tua palavra. Reconhecemos, Pai, a tua palavra como uma autoridade sobre a nossa vida. Reconhecemos a tua palavra, Pai, como uma bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós não enxergamos as suas leis de uma maneira pesada. Não enxergamos a sua lei, Pai, como um jugo sobre os nossos ombros. Ó Deus, mas nós vemos a tua lei e os teus mandamentos como uma demonstração de amor, Pai. Mas muitas vezes, Pai, na nossa imaturidade, na nossa ingenuidade, muitas vezes também na nossa carnalidade, Pai, nós cometemos os erros, deixamos de fazer aquilo que sobretudo será benéfico para a nossa vida e sabemos que agrada o seu coração também. Ó Deus, nós oramos nessa hora para que o Senhor venha com a tua luz, venha iluminar áreas escuras no nosso coração. Ó Deus, há áreas de trevas na nossa vida que o Senhor ainda não entrou, que nós ainda não demos abertura. Ó Deus, a minha oração nesse momento é para que o Senhor penetre as mais profundas camadas do nosso coração. Ó Deus, das motivações, das intenções. A tua palavra diz que não há nada que fique oculto aos teus olhos, Pai. Ó Deus, e nós também não temos o desejo de esconder, porque o Senhor é o nosso Pai. Se erramos, ó Deus, queremos reconhecer diante do Senhor, queremos nos arrepender, clamar pelas tuas misericórdias, clamar pelo Abba, pelo papaizinho, aquele que nós sabemos que já nos perdoou, mas sobretudo tem o desejo de transformar as nossas vidas, de alinhar as nossas vidas, para que nós desfrutemos, Pai, em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Espírito Santo, toca, Pai, toca cada coração aqui, aqueles que o Senhor reservou essa manhã para marcar, para transformar, para dar um novo destino. Ó Deus, aqueles filhos que porventura, Pai, não entenderam, não compreenderam o chamado do Senhor, não entenderam princípios. E para aqueles, Pai, que o Senhor gostaria de chamar, de dar o poder de ser chamado Filho de Deus, também toca hoje, Pai.